Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nossos visitantes, nós, hoje na CCJ, senhor presidente, aprovamos na CCJ o projeto de lei 115/14, que autoriza o aumento de capital social da Sanepar mediante a inclusão de cláusula de capital autorizado e da outras providências. Esse projeto foi autorizado pelo governador, num estudo feito anteriormente, e foi autorizado pelo governador no dia 18 de fevereiro de 2014. O governador autoriza, no seu despacho, protocolo 13.091.049/1, que seja feita a emissão de ações a ser realizada no Brasil, com esforço de colocação no exterior, sob a coordenação do Banco BTG Pactual Sociedade Anônima, que é o coordenador líder, o Banco JP Morgan Sociedade Anônima, o Banco Bradesco BBI, o Banco Bradesco Investimentos Sociedade Anônima, e do Banco de Investimentos Credit Suisse Brasil e Credit Suisse em conjunto coordenador líder. Nós estamos falando aqui, senhor presidente e senhores deputados, de um lançamento, de uma oferta de ações que a Sanepar pretende fazer, para que a própria Sanepar chegue a um número de ações e a um capital, que hoje o capital social da Sanepar é de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Falava isso para o deputado Alexandre Cury hoje na parte da manhã. O valor que se pretende chegar é de 4 bilhões de reais. Ora, para se chegar a 4 bilhões de reais, o governo pretende fazer uma equivalência entre as ações PN e ON, as ações que dão direito a voto e as ações que não dão direito a voto. Sabendo que hoje nós temos um número muito maior de ações com direito a voto do que as ações sem direito a voto, nós fizemos um estudo, senhor presidente, do que significa isso. E para que o governo possa chegar a esse valor de 1 bilhão e 400 milhões que pretende injetar na companhia, o primeiro estudo que nós fazemos é que seria necessário, para chegar ao mesmo número de ações, uma vez que hoje nós estaríamos aí com 186 milhões de ações preferenciais, para chegar aos 289 milhões, que é o número de ações pretendido, seria necessária a emissão de cerca de 103,0 milhões de novas ações. Se nós pegarmos o valor dessas ações, desse número de ações, deputado Henrique, com o valor que nós temos na Bolsa hoje, 5,45, é hoje o valor que tem na Bolsa de Valores, o governo vai injetar na companhia pouco mais de 500 milhões de reais, muito longe de 1 bilhão e 400 milhões que precisa. Obviamente que, para isso, é preciso que tenhamos um estudo com as ações feita com uma valoração maior do que este que foi o estudo feito em princípio. Aí nos chamou a atenção porque, obviamente, não batem, né? Aquilo que está dito no mercado, está colocado no mercado, inclusive pela Sanepar, está aqui em minhas mãos, não bate com o valor da ação, o valor que está hoje, não o valor patrimonial, mas o valor da ação no mercado. Lembrando que, há pouco tempo atrás, novembro, nós questionamos aqui, o governo estava recebendo ações da Sanepar a 12,75, no momento em que a ação estava a 6,89. O deputado Enio lembrou, outros deputados lembraram, que isso significava, para quem recebia essas ações, no caso o governo, um mico, jargão que se usa no mercado acionista, um mico de 343 milhões de reais, que hoje já está muito mais do que isso, que a ação de 6,89 caiu para 5,45. E aí nós ficamos nos perguntando como é que o governo pretende arrecadar 1 bilhão e 400 milhões com esse número de 103 milhões de ações, que é o máximo que pode chegar, se a ação está 5,45. Esse número, obviamente, não bate. Mas nós entendemos que, para isso, é preciso que a ação esteja num valor de R$13, que seja colocada, vai ser colocada depois de aprovado esse projeto aqui, que seja colocado no mercado a R$13, R$13,20, por aí, senão não chega num 1 bilhão e 400. Os estudos feitos lá em junho de 2013, pelo Banco Pactual, pelo BTG, Pactual, pelo Bradesco e pelo Credit Suisse, foram todos feitos, a pedido da Sanepar, por uma metodologia
que inclusive depois quero ler aqui as notas desses bancos, que não é a metodologia recomendada, os próprios bancos colocam isso, que é o crédito, fluxo de crédito descontado, de caixa descontado. Por isso se chega nesse valor, porque se estima que vai ser uma maravilha. Eu até comentava que para a Sanepar chegar a esse valor de ações, num momento como esse, tem que descobrir petróleo em vez de água. E ainda, veja lá, tem que ser uma bacia considerável, né? Tem que ser um pré-sal, senão não consegue. Mas como há muita mágica nesse processo, os bancos que foram contratados fizeram esse estudo e chegaram à conclusão que a ação pode chegar a R$ 13,30, deputado Enio. Vossa Excelência, que é economista, sabe que os números chegam muitas vezes aonde se quer, mesmo que não sejam reais. Ora, aí começa a chegar, chama atenção, e foi isso que nos fez, inclusive, fazer o pedido de informações hoje, porque nos estudos feitos por esses 3 bancos, senhores deputados, nós temos estudos feitos aqui pelos 3 bancos, pelo Credit Suisse, pelo Bradesco e pelo BTG Pactual. São os estudos feitos para a Sanepar lá em junho de 2013. Os 3 estudos apontam as ações podendo chegar a esse valor. Me chamou a atenção, inclusive, porque no histórico de projeção do resultado tarifário da Sanepar, para chegar a R$ 13, deputados, o Bradesco diz que é preciso que todos os anos, até 2022, 2017, a tarifa seja acrescida do valor da inflação mais 1% real. Significa dizer que a água e esgoto nos próximos anos terão um reajuste acima da inflação. Por que isso? Já neste ano, inflação projetada de 5,8% e a tarifa de 6,9%. Para os anos seguintes, 2014, a inflação de 5,9%, inflação de 6,9%. E assim vai. Esta é a primeira projeção e o primeiro problema. Mas aí nos chamam a atenção porque quando o Bradesco fez esse estudo, o próprio Bradesco, senhores deputados, o próprio Bradesco diz, em nota importante ao mercado, que o estudo feito, este estudo não constitui um julgamento, opinião ou recomendação à administração acionista da companhia, ou qualquer terceiro quanto à conveniência e oportunidade, ou quanto à decisão da realização de qualquer operação, como também não se destina a embasar qualquer decisão de investimento ou desinvestimento. Ou seja, é um estudo pedido para a companhia para que chegue a 13, porque ela precisava empurrar as ações a um valor de 12,75. O BTG faz a mesma coisa. O Credit Suisse, que é mais enfático, coloca as ações a 13,90 no máximo, a 12,64 no valor mínimo e a 13,27, coincidentemente, aquilo que a Sanepar pediu, 12,27, que é o valor médio. Mas diz o Credit Suisse também, nas suas notas, nota de ressalva. Isso dito aqui, no estudo feito pelo Banco Credit Suisse. Nota de ressalva. Qual é a nota de ressalva que o Credit Suisse faz? Ao valor da ação. No item 6, conforme expressamente solicitado pelas companhias, esse relatório de avaliação foi preparado unicamente com base na metodologia do fluxo de caixa descontado, a qual o Credit Suisse não garante que seja mais adequada para a avaliação aqui contida. Tampouco a metodologia que será adotada caso o Credit Suisse seja eventualmente contratado no futuro para voltar a avaliar o valor econômico das ações de emissão da companhia. Assim sendo, o Credit Suisse não aceita qualquer responsabilidade pelo mérito da escolha da metodologia para avaliação, cujo objeto desse relatório de avaliação, o qual coube exclusivamente à companhia Sanepar. Diz mais, no item 7, o Credit Suisse não realizou, vejam senhores, o Credit Suisse não realizou o processo de auditoria ou diligência contábil, financeira, legal, fiscal ou de qualquer espécie na companhia, ou quaisquer terceiros. Deputado Enio, só fazendo um parênteses, como é que alguém faz uma avaliação que uma ação que está a R$5 pode chegar a 13, ou naquela época a 6,89 pode chegar a 13, sem nenhuma avaliação desses itens? Mais ainda, os resultados dos procedimentos, caso realizados, poderiam alterar as análises e conclusões desse relatório de avaliação. Bom, isso
fez com que, obviamente, o governo aceitasse a 12,75, uma ação que estava colocada a 13, pelo Crédito Suíço, pelo BTG e pelo Pactual. Naquela época, as ações estavam projetadas para isso. Aí, senhores deputados, nós começamos a nos perguntar se esse processo que se pretende fazer com esse lançamento de ações, e se nós, nos estudos que fizemos, chegarmos ao nível de 103 milhões de ações, para chegar aos 289 milhões, que é o que a companhia quer, e captar 1 bilhão e 400, para isso tem que ir para o nível de governança 2. Aqueles que conhecem um pouco sabem que, para nível de governança 2, você tem alguns pré-requisitos. Inclusive, você pode colocar ações fora do país. No caso, essas ações estão sendo colocadas, é isso que está dito aqui no documento da Sanepar. As ações estão colocadas na Bolsa de Valores de Mercadorias e Futuros de São Paulo e na Bolsa de Nova York. Nós estamos diluindo o capital aqui e no exterior. Quando você passa para o nível de governança 2, o que entre alguns requisitos, além daqueles que nós já tínhamos colocado aqui em novembro, o que é possível pelas regras societárias que aconteça com as ações PN, essas que não dão direito a voto hoje e que estão sendo objeto de lançamento, 103 milhões. Portanto, equiparando 286 das ações ON, 286 das PN. O governo continua com maioria do capital acionário porque tem as ações com direito a voto. Regras societárias. Dentre os requisitos para estar no nível 2, os mais relevantes são os compromissos societários que garantem maior equilíbrio de direitos entre todos os acionistas, com direito a voto ou não. Caso a companhia tenha ações preferenciais, deve conferir direito de voto restrito a essas ações nas seguintes situações. O que a Sanepar está fazendo? Transformação, incorporação, fusão ou cisão da companhia. As ações preferenciais também passam a ter direito de voto nesses casos. Aprovação de contratos entre a companhia e seu controlador, no caso Sanepar e Governo do Estado, ou outras sociedades nas quais o controlador tem interesse, desde que seja matéria de assembleia. O Estado vai ter que se reportar também às PN. Avaliação de bens que concorram para o aumento de capital. O Estado hoje tem a maioria, mas nesse caso aqui não tem mais maioria. As ações passam a ser diluídas entre todos os proprietários de ações. Escolha de empresa especializada para a determinação do valor econômico da companhia, nos casos regidos pelo Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa 2. Esse é o primeiro passo, prosseguir para 3. E na 3, obviamente que, volto a dizer, aqueles que minimamente acompanham isso sabem que no nível 3 de governança, você dilui toda a companhia. Todos têm os mesmos direitos. Aqueles que têm ações ON, aqueles que têm ações PP ou PN. Então, essas 289 milhões que hoje vão ser colocados, se você somar, a 103 que vão se somar as outras, todos terão os mesmos direitos se nós chegarmos no nível 3. Nós não temos mais, o Conselho de Administração não é mais indicado por quem tem maioria, e sim por todos os acionistas. O que significa, deputado, que um grupo de acionistas, no exterior ou aqui, pode se unir, indicar um procurador para representá-los e indicar um representante no Conselho de Administração, sem que o governo possa fazer absolutamente nada. Na prática, é privatização da companhia. Na prática. Não estou dizendo que isso vai acontecer, nem que o nível 3 chegue, mas é o próximo passo. Mas na prática, é diluição da companhia. Ou seja, não há mais governo com os seus 52% ou 35% de ações ON que tenha o controle, porque elas estão todas diluídas. Aí, senhores deputados, nos chama a atenção é que se todo esse processo de fato acontecer, e nós temos aqui uma série de avaliações feitas, me chama a atenção a avaliação feita pelo BTG Pactual, porque, e é o banco que vai ser o que irá coordenar essa colocação de ações, que o BTG também fez, está aqui, o BTG também fez a avaliação das ações a R$ 13,04, lá em junho de 2013, quando elas estavam no mercado também a R$ 6,50. Também o BTG fez isso. Agora, o que chama a atenção? Ora, para conseguir os recursos que o governo precisa, e não ficar com os 500 milhões, que não são 500 milhões do governo, muito menos do que isso, porque aí tem aquela parcela de acionistas privados, estão divididos em 3 grupos, Copel, Dalit e Andrade Gutierrez. Para chegar a isso, tem que colocar R$ 13.
Eu faço uma pergunta que eu fiz hoje, senhor presidente. Qual dos senhores deputados e daquelas pessoas que nos ouvem, nos veem, colocaria sua casa à venda num momento de extrema crise, onde os imóveis estivessem a menor valorização histórica? Ora, só quem fosse muito irresponsável ou que estivesse numa situação absolutamente desesperadora. Não acho que o governo seja irresponsável, mas acho que está numa situação desesperadora para fazer caixa. Por isso coloca essas ações a R$13. Se colocá-las a 13, obviamente nós estamos partindo daquele princípio de junho, que de lá para cá a Sanepar diz que não pode divulgar e realmente não pode. O deputado Nelson Justo foi presidente da Sanepar, sabe disso. Mas a Sanepar de lá para cá já fez um debênture, um empréstimo de R$300 milhões. Então as ações da Sanepar, inclusive por conta disso, o endividamento da empresa cresceu em 300 milhões, para fazer aquele pagamento para o governo. Aí a pergunta é, quem compra uma ação nessas condições? Qual a boa alma? Copel? Fundo de Previdência? Não sei, porque tem que ser uma boa alma. Se não for uma boa alma, disposta a pegar um mico de R$1 bilhão, dificilmente faria isso. Nós já tivemos uma boa alma que foi o governo, para fazer um acerto com a Sanepar e ficar, por enquanto, até aquela época, num prejuízo de 350 milhões, hoje de 450 milhões de reais. Eu acho que todos aqui concordam que não há como negar. O governo hoje, se quisesse colocar todas as ações que tem, que recebeu da Sanepar, colocá-las no mercado para venda, eu acho que aí de 5,45 ia cair mais ainda, porque são 127 milhões de ações, né, que o governo recebeu. Se não estiver enganado, foi isso. Então nós ficamos nos perguntando, por que essa operação agora? Se nós sabemos que a arrecadação que se pretende fazer, e que é a justificativa para melhorar a governança corporativa, e que no documento do governo, inclusive, fala aqui no projeto de lei, quando os senhores forem votar, vão poder acompanhar, o projeto de lei diz que isso é para melhorar, lá na justificativa, o projeto diz que terão que ter manutenção de circulação de uma parcela mínima de 25% do capital social, sem comprometimento da posição do controle do Estado. E diz mais, deputado Enio, que aí me chama a atenção, o projeto do governo diz, na sua justificativa, a melhor alocação dos ativos titulados do Estado do Paraná na Sanepar, de forma a garantir não apenas a qualidade dos serviços ofertados pela empresa, como também investimentos em setores mais sensíveis para os cidadãos paranenses. Que segmentos sensíveis são esses que a Sanepar diz que vai aplicar, por isso precisa de dinheiro? A garantia da manutenção do acionista controlador, concomitantemente à ampliação das formas de financiamento da atividade desenvolvida pela empresa. Que forma de atividade desenvolvida pela empresa? Por fim, diz o governo, a autorização que se pretende não atinge a posição de controle do Estado. Claro que não atinge, mas reduz. E é óbvio que quando passar para a próxima etapa, perde o controle. Perde o controle, não há como negar. E aí eu me pergunto, tudo isso para arrecadar quanto? A Sanepar 500 milhões e o governo ficar com uma parte de dividendos? Lembrando que quando o Credit Suisse fez o primeiro estudo, vejam os senhores, a expectativa do BTG, do BBI, do Credit Suisse, que o Credit Suisse aponta aqui, era já, no primeiro momento, neste ano passado, temos um lucro de 466 milhões de reais. O lucro foi de 402. O erro em 6 meses foi de quase 17%. E aí é todas as avaliações futuras aqui, até chegar a R$1 bilhão. Desculpe, mas é claro que é um estudo. Mas se eu que não entendo nada disso, não entendo absolutamente nada, diria que é uma forçação de barra ou um futuro econômico que a presidente Dilma deveria ver esses estudos, porque tudo que tem sido dito ali com relação ao governo federal ficaria por terra, deputado Enio. Porque o cenário é tão bom, mas tão bom, que o governo federal deveria usar esses estudos para dizer, olha, se no Paraná vai acontecer isso, imagine no Brasil. Porque a inflação de todos os bancos aqui prevista não passa de 5,5%. O cenário cor-de-rosa que se coloca para a Sanepar só tem um objetivo: colocar à venda parte desse patrimônio e o governo, se conseguir esses R$13, depois, na sequência, colocar as suas ações à venda para tentar arrecadar R$1 bilhão. Com isso, quem ganha? Ganha os sócios privados, cerca de 250 milhões de reais,
perde a população que terá que pagar a mais pela água, e o governo vende aquilo que poderia valer 4 bilhões por um valor muito menor. Eu acho que esse é o debate que nós vamos fazer e apresentar emendas na sequência, senhores deputados, senhor presidente.